Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Neste vídeo especial da lista Leituras Literárias, vou trazer para vocês um pouquinho das minhas impressões sobre a leitura de um romance escrito por um autor chamado Amin Maalouf, intitulado Samarcanda. Eu espero que vocês gostem. O Leituras Literárias está trazendo alguns textos de autores e autoras que não são considerados, pelo menos no meu ponto de vista, autores que representam aí a lógica do eurocentrismo, né? No sentido de propor aí, a partir dessas leituras, novos olhares e novos objetos, né, para o estudo do texto literário ou para a compreensão aí das questões de literatura. A gente começou essa playlist nova aí, essa lógica, com o texto do Kenzaburo Oe, né, o conto Os Pássaros, que é o vídeo anterior a esse. Fica a dica, assiste lá no canal, curte, compartilha para conhecer um pouco sobre a obra desse autor japonês. E hoje eu vou trazer para vocês uma análise desse romance aqui, chamado Samarcanda, que é uma obra de autoria do Amin Maalouf. Eu quero começar destacando a qualidade do material que eu recebi aqui da TAG Literária, né, que é um clube de assinatura do qual eu estou fazendo parte, de assinatura de livros. Então vocês vejam a qualidade do material, né. Vem junto aqui uma revistinha onde você tem algumas impressões de leitura sobre o texto, um material muito bom, escrito por teóricos da literatura, escrito por historiadores, pessoas que conhecem a obra e que trazem aí um pouco das suas impressões de leitura do texto, né? Aí a gente tem o livro, propriamente dito, né? Numa encadernação de capa dura, uma capa belíssima, o material que o livro é feito, né, a qualidade do papel é muito boa, não é aquele texto que cansa, né, quando você está lendo as páginas, a forma como o texto é diagramado, a cor da página, ela ajuda você a fazer uma boa leitura, então é uma leitura bem legal, bem divertida, a qualidade do material é excelente, né. A caixinha, por si só, né, então você pode fazer uma coleção, né, guardar o box em que vem o livro, tudo muito bem feito, muito bonito, o que ajuda, né, desperta um pouco aí o gosto também de você ter na mão uma obra aí caprichada, que tem uma boa editoração. Mas não é sobre isso que eu quero falar, né? Eu quero falar efetivamente sobre o texto em si. O Amin Maalouf nasceu em 25 de fevereiro de 1949 em Beirute, uma cidade do Líbano. É um escritor líbano-francês que escreve as suas obras, a maior parte delas é escrita em língua francesa, né? Ele é membro da Academia Francesa de Literatura desde 2011. E ele foi chefe de redação do Jeune Afrique. O meu francês não é muito bom, então vocês dão um desconto aí, né? E posteriormente foi editorialista do mesmo jornal. O Amin Maalouf é um repórter com mais de 12 anos de experiência e ele percorreu 60 países executando uma série de entrevistas e uma série de trabalhos de jornalismo investigativo, o que granjeou para ele uma baita experiência aí para a sua escrita, né, o que é um processo bem importante, bem interessante da gente considerar. Ele é um autor premiadíssimo, né, pelas obras que ele escreveu, sendo que algumas delas são bem conhecidas, como é o caso de As Cruzadas Vistas pelos Árabes, que na minha opinião não é bem um texto de literatura, mas é uma obra de ensaio, um ensaio histórico, né, onde ele vai falar sobre a questão de como as cruzadas impactaram, né, a comunidade árabe, né, e o mundo oriental por uma visão que não é normalmente a que a gente tem quando a gente está fazendo aí os cursos de história, estuda esse processo no prisma da história medieval. Esse livro valeu para ele o Prix de Maison, né, como prêmio. Ele também recebeu o prêmio Goncourt pelo texto O Rochedo de Tânios e o prêmio Príncipe das Astúrias na categoria Letras de 2010. Então ele é um autor que tem aí um reconhecimento, né, já pela sua produção literária. E Samarcanda, né, que é esse romance aqui que eu estou apresentando para vocês, ele tem uma característica muito interessante, porque ele é um romance histórico que conduz os leitores e as leitoras desde a Pérsia medieval até o naufrágio do Titanic, né? Então ele faz um longo percurso histórico aí, bastante interessante, e se divide em 4 livros que vão falar especificamente sobre esses momentos históricos diversos, né? O primeiro livro se chama Poetas e Amantes, o segundo se chama O Paraíso dos Assassinos, o terceiro, O Fim do Milênio, e o quarto livro se intitula Um Poeta no Mar.
Cada um desses livros, como eu falei, retrata um momento histórico diferente, tanto no que se refere à história do Oriente, né, a história do Oriente medieval, né, até chegar no mundo contemporâneo. Os dois primeiros livros que eu citei para vocês, Poetas e Amantes e O Paraíso dos Assassinos, retratam, né, momentos diferentes da história medieval, da Idade Média, de países do Oriente Médio, entre eles a Pérsia, né? O terceiro livro traz informações muito interessantes sobre a Pérsia no período do século XIX, principalmente no que se refere às questões das disputas políticas entre os grupos muçulmanos mais radicais e os menos radicais. E é interessante também observar que a obra mostra, nesse contexto, a influência do colonialismo sobre o Oriente, né? Conversando diretamente com um texto muito bacana do Eduardo Said, que se chama Orientalismo, né? Então, aí a gente vai entender, inclusive, o fato de que nós sempre fazemos projeções em relação a esse Oriente misterioso, né? Conforme mais ou menos o Said coloca na obra dele, que aqui também fica a dica, quem quiser conhecer esse livro do Said é essencial. Tá? O livro 4, né, como eu falei aí para vocês, né, Um Poeta no Mar, traz na sua narrativa o século XX, né, o início do século XX, ele apresenta esse contexto histórico e apresenta também o naufrágio do Titanic como pano de fundo para uma grande história de amor que permeia aí, né, esse universo do livro 4. Essa história começa no livro 3 e segue aí para o livro 4, mas eu não vou contar sobre isso, quem quiser leia Samarcanda e você vai saber o que acontece. Então, premissa de curiosidade, né? Qual o fio condutor que marca, né, toda essa obra em momentos históricos tão distintos? Porque é isso, né? São 4 momentos históricos distintos, mas o livro fala sobre a mesma coisa, né? Que é o fio condutor desse processo? Todo o enredo de Samarcanda fala sobre um poeta oriental, persa, que viveu na Idade Média, chamado Omar Khayyam, né? Ele nasceu em Nashpur. Khayyam é um personagem histórico, ele realmente existiu, né? Ele nasceu em Nashpur, que hoje é uma cidade do Irã, em junho de 1048. O Khayyam foi matemático, especialista em geometria, astrônomo, filósofo, literato, e os 2 primeiros livros tratam sobre a vida dele, né, a vida de Omar Khayyam e o seu papel na política persa durante a Idade Média. Os 2 últimos livros registram a influência que a obra deste autor deixou para a ciência e para a literatura, despertando a curiosidade da intelectualidade ocidental e oriental em relação aos seus trabalhos, né? Então, o livro conta a história de um livro, né? O que é uma coisa assim sensacional e vai mostrar justamente a ideia da perenidade, né, da imortalidade que o trabalho de um pesquisador, de um literato possui. Especificamente aqui, o trabalho desse escritor, o Omar Khayyam. Bom, quais são os paralelos que a gente pode fazer dessa obra com o mundo ocidental, né? Ou então, né, se a gente fosse pensar de uma outra maneira, por que ler esse livro? Primeiro, a gente tem que considerar aqui que o livro vai retratar a luta das mulheres para que o seu espaço seja respeitado e para que a sua existência seja garantida de maneira íntegra. Tá? As personagens femininas de Samarcanda, em que pese a gente está falando sobre as questões islâmicas, né, muçulmanas, e às vezes as pessoas têm uma ideia de que essa lógica de percepção do mundo, né, é uma lógica em que as mulheres acabam sendo excluídas, e aí me parece que isso é uma falta de conhecimento em relação ao islamismo, né, em relação à prática dessa religião, até porque se confunde muito a questão do Islã com o Talibã, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, e até posso até pensar num vídeo falando sobre isso, num futuro não muito distante, mas as personagens de Samarcanda, em que pese elas serem muçulmanas, elas não são mulheres submissas, elas não são passivas, né? Elas lutam para impor as suas vontades, elas não abandonam os seus objetivos, e um exemplo desse processo é também uma mulher, personagem histórico, né, personagem histórica desse contexto, que é a Terken Khatun. Né? Terken, ela foi esposa, né, uma das mulheres do sultão Malik Shah, e ela é uma figura histórica considerada modelo
para a emancipação feminina, da mesma forma que a Joana d'Arc, da mesma forma que Marie Curie, tá? Outra coisa importante é que também existem mulheres que mostram essa marca de protagonismo, e elas são mulheres anônimas. Inclusive, em alguns momentos, elas salvam a vida do protagonista, colocando em risco a sua própria existência. Tá? Eu vou ler aqui para vocês um trechinho para exemplificar o que eu estou falando. Isso aqui se desdobra já no livro 3, né? E acontece da seguinte forma: o personagem que é o protagonista desse livro, ele está sendo perseguido porque ele está sendo acusado falsamente de um assassinato, e aí ele tem um momento em que ele está passando por um processo de perseguição séria, e ele vai morrer se ele não for salvo, né? E aí acontece o seguinte, né? E a porta se abriu. A porta do paraíso, uma pequena porta dissimulada num muro sujo de lama. Na esquina de uma rua, ela se abriu, uma mão tocou a minha, segurei forte, ela me puxou em sua direção, fechou a porta atrás de mim. Fiquei de olhos fechados, com medo, sem ar, sem acreditar, feliz. Lá fora, a confusão continuava. 3 pares de olhos risonhos me contemplavam. 3 mulheres com cabelos cobertos pelo véu, mas de rosto descoberto, me encaravam como se eu fosse um recém-nascido. A mais velha, de uns 40 anos, fez sinal para que a seguisse. No fundo do jardim em que aterrissei, havia uma pequena cabana, onde ela me instalou em uma cadeira de vinho, prometendo-me com um gesto que voltaria para me libertar. Tranquilizou-me com uma expressão e uma palavra mágica: Andarum, casa interior. Os soldados não viriam vasculhar ali onde as mulheres vivem. Essas 3 mulheres que salvaram a vida do protagonista o fizeram porque o pai e marido, né, dessas pessoas, ele foi morto pelo regime político no qual, contra o qual o protagonista está se colocando. Então elas encontraram dessa forma, né, salvar a vida dele significou uma forma de combater esse regime, era uma forma de resistência, né? E se não fosse pela ação dessas mulheres, ele teria sido morto, e a história não teria tido o desdobramento que ela vai ter depois, que se vocês quiserem saber qual é, fica a dica, leiam o livro, né? Então isso é uma questão importante. Um outro ponto também que vale a pena a gente ressaltar, e porque vale a pena a gente conhecer essa obra, né? Samarcanda vai mostrar que a perseguição à ciência, que a perseguição às pessoas da ciência, as pessoas que pensam de forma crítica, de forma reflexiva, né, como é o caso dos professores universitários hoje em dia, como é o caso dos cientistas hoje em dia, né, ou então a perseguição a pessoas que buscam conhecimentos, é algo constante na história da humanidade, né? E que essas pessoas acabam inclusive sendo vítimas aí de violência em virtude da intolerância, em virtude da ignorância, né? Somos atacados aí pelas fake news e por uma série de outras questões, né? Vou citar o exemplo para vocês, porque nada melhor do que deixar o próprio texto literário falar para mostrar o que eu estou querendo dizer. Logo, o grupo o cerca, algumas mãos já encostam nele. Volta a si. Sou Omar, filho de Ibrahim de Nashpur. E você, quem é? Pura formalidade, o homem não tem a menor intenção de se apresentar. Esta é a sua cidade, ele é o inquisidor. Depois Omar saberá seu nome. Chamam-no o estudante da cicatriz. Um porrete na mão, uma frase na boca. No futuro, fará Samarcanda tremer. Por enquanto, sua influência se restringe aos jovens que o cercam, atentos a palavras, ao menor sinal seu. Em seus olhos, um brilho repentino. Volta-se para os seus acólitos. Depois, triunfante para a multidão, grita: Por Deus, como não pude reconhecer Omar, filho de Ibrahim Khayyam de Nashpur? Omar, estrela do Khorasan, o gênio da Pérsia e dos 2 Iraques, príncipe dos filósofos. Encena uma profunda reverência, gira os dedos dos 2 lados de seu turbante, provocando inevitáveis gargalhadas dos espectadores. Logo depois disso, o Omar Khayyam vai ser vítima de um espancamento, né? Justamente pelo fato de que esse sujeito aqui, chamado estudante da cicatriz, considerava que a poesia que ele fazia era blasfema e ofendia ao Corão. Na verdade, a poesia dele não tem nada de blasfema, né? O que é blasfemo é a ignorância da pessoa que lê o que o Omar escreve e não entende o que ele quer dizer, como acontece muitas vezes com a gente hoje, né? Isso é uma questão que vale a pena ressaltar. Bom,
Ao final desta leitura fica a pergunta, né, quando a gente termina de ler Samarcanda: o que é história e o que é lenda? Independente da resposta, Maluf compõe uma obra que vale muito a pena conhecer, e eu gostaria mesmo que você que está me ouvindo, me vendo aí, conhecesse. Fica a dica para você ler Samarcanda e eu espero que você goste. Um forte abraço e até o próximo vídeo.